Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem interessante do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier. Vamos falar sobre os missionários. Olha, a história oficial, né, conta que no comecinho Dom Manuel I, a coroa portuguesa, estava mais de olho nas Índias. O Brasil ficou meio secundário. Exato. A presença inicial era bem pequena, né? Degredados, aventureiros, uma coisa meio esparsa. Pois é. Mas o livro do Chico Xavier, ele sugere que tinha algo mais acontecendo, assim, nos bastidores espirituais. Isso mesmo. Quem eram esses missionários e qual era a missão deles, segundo essa obra? Vamos dar uma olhada nisso. Perfeito, porque enquanto a atenção oficial era mínima, né, com expedições tipo a do Gonçalo Coelho, que era mais para mapear, dar nome Terra de Santa Cruz, Rio de Janeiro e montar umas feitorias, o livro descreve um plano vindo do plano espiritual e fala de uma liderança, uma entidade chamada Ismael. Ismael. Interessante essa ideia de um plano espiritual paralelo ao movimento colonial, né? E qual seria o objetivo desse plano, segundo o livro? Fala de uma reunião espiritual, certo? Onde Ismael convoca a gente. Sim, sim. A obra descreve isso como se fosse uma convocação mesmo. Ismael teria reunido colaboradores espirituais para uma tarefa bem específica aqui na terra de Santa Cruz. O objetivo, bom, era afincar a bandeira da paz e do perdão de Jesus aqui. Era um projeto espiritual para o Brasil. E isso ia exigir gente muito dedicada, imagino. Com certeza. Missionários dispostos ao sacrifício total, né? A ideia era que eles atuassem assim em duas frentes. Tanto lá em Portugal, tentando influenciar o pensamento, quanto aqui no Brasil, vindo para cá para levar o amor de Deus, como o livro diz, para os sertões, para os lugares mais difíceis. Entendi. E tinha uma diretriz específica para eles, como eles deveriam agir aqui? Tinha, sim. A orientação que o livro descreve era bem clara. Trabalhar dentro da estrutura da Igreja Católica que já existia. Mesmo com as falhas da época, o fanatismo que podia existir, a orientação era atuar por dentro. Ah, interessante. Mas, e esse é o ponto-chave, a marca registrada deles deveria ser a renúncia total. Renúncia aos bens materiais. O livro chama de uma consoladora pobreza. Uma consoladora pobreza. Que expressão forte. Pois é, esse desapego era visto como fundamental para a missão deles ter sucesso. E o livro chega a citar nomes, figuras históricas que a gente conhece, que teriam aceitado essa missão espiritual. Cita, sim, é bem específico nisso. Nomes como José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Bartolomeu dos Mártires também é mencionado, entre outros. Seriam espíritos que, segundo a obra, já teriam se voluntariado para essa tarefa antes mesmo de reencarnar. Nossa, e a gente vê a chegada deles na história, né? Nóbrega. Sim, Nóbrega chega em 1549 com o Tomé de Souza. Ajudou a fundar Salvador, uma figura central ali no início, e o Anchieta chega um pouco depois, em 1553. Se torna importantíssimo, principalmente em Piratininga, né, que depois virou São Paulo. Sim, Anchieta é muito conhecido. O livro descreve ele com uma energia enorme, mas ao mesmo tempo com muita ternura. E destaca a humildade dele, principalmente mais para o final da vida como frade. Agora, tudo isso acontece num período histórico bem complicado, né? Chegada dos jesuítas, a Inquisição rolando solta em Portugal, o próprio livro menciona a Inquisição. Como que a narrativa concilia essa visão assim mais idealizada desses missionários com a dureza da época e as ações da própria igreja? É um ponto bem importante. O livro critica, sim, a Inquisição, chama de nevoeiro de sombras. É bem duro. Mas, ao mesmo tempo, faz uma distinção muito clara. Ele elogia esses missionários, Anchieta, Nóbrega, esses que vieram com esse espírito de renúncia. Entendi. Separa as coisas. Exato. Diz que eles enfrentaram os perigos todos não por poder ou riqueza, mas por um ideal do Evangelho. E aí, o texto contrasta eles diretamente com o que chama de falsos sacerdotes, aqueles que estavam mais interessados no luxo, no poder, nas intrigas da corte. Faz sentido. Esses missionários voluntários, Anchieta, Nóbrega e outros desse grupo, são vistos como o sal da nova terra, os verdadeiros seguidores do plano de Ismael e de Jesus que largaram tudo por essa causa. Ok. Então, para o pessoal que está acompanhando a gente, por que essa narrativa sobre os missionários é tão central dentro da lógica do livro Brasil, Coração do Mundo? Qual o peso deles?
Olha, na perspectiva dessa obra, eles são muito mais que simples religiosos. São peças-chave num plano espiritual maior para o Brasil. A chegada deles, o trabalho deles marcado pela renúncia, pelo sacrifício, isso teria sido fundamental para estabelecer as bases espirituais do que o livro chama de Pátria do Evangelho. Seriam os fundadores espirituais, então? Quase isso. São vistos como os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil. Eles prepararam o terreno, a alma da nação, digamos assim. E para fechar o capítulo, tem uma imagem bem simbólica, né? Para amarrar essa ideia toda. Tem sim, é uma conclusão bonita. O texto diz que, através dessa divina pobreza, desse sacrifício, esses missionários abriram um caminho de luz para as almas. E que, com esse esforço todo, eles transformaram a terra de Santa Cruz numa dourada e eterna Porciúncula. Porciúncula. A referência a São Francisco de Assis, né? Exatamente. Aquela capelinha humilde que ele restaurou, que é um símbolo de simplicidade, de fé, de renascimento espiritual. Usar essa imagem para descrever o Brasil, graças a esses missionários, reforça a ideia de um destino espiritual, um lugar de refúgio, de acolhimento, de renovação. Realmente, é uma visão bem específica sobre essas figuras históricas. Bom, resumindo então o que a gente viu nesse capítulo, os missionários. A obra coloca eles como agentes centrais de um plano espiritual traçado para o Brasil, essenciais para construir essa identidade de pátria do Evangelho. E o destaque total é para as virtudes deles: renúncia, humildade, sacrifício. Isso, e fica uma reflexão, né, baseada só nesse capítulo. O texto martela muito nesse contraste. A humildade e o desapego desses missionários versus a ambição, a indiferença, a busca pelo poder de outros na mesma época. Sim, esse contraste é bem marcado. E aí a pergunta que fica, né? O que esse contraste tão forte sugere sobre os valores que essa obra considera assim fundamentais para o destino espiritual que ela atribui ao Brasil? É algo para a gente pensar, né? Qual a mensagem por trás dessa ênfase toda?